Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça a Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho e ajudo você, empresário, a contratar melhor para os seus negócios. E hoje a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre processos seletivos, pessoas e cultura. Eu tô aqui com a Pamela Marim. A Pamela, ela é head de pessoas e cultura do GRPcom. Essa mulher sabe tudo de RH, ela tem ela já é proeminente no mercado, uma pessoa conhecida. Fazia tempo que eu queria trazê-la para o podcast e, enfim, conseguimos, né, Pamela? Certo, que bom que deu certo. Gratidão por você estar aqui hoje. Sei que você está na correria, né? Muitos desafios. Esse ano você também está com um projeto de podcast, sim, né? Sim, Obrigada, Thaís. Acho que uma honra, né? Vi muita gente bacana aqui que já gravou com você ao longo do tempo. E quando você me convidou, eu falei, com certeza, bater papo sobre carreira, sobre pessoas, né? Uma coisa que não dá para recusar, independente da correria do dia a dia. Perfeito. E falando em carreira, me conta um pouquinho da sua jornada. Como é que você caiu em RH, né? Como que foi, assim, a sua trajetória, Pamela? Legal. Thaís, engraçado, eu fiz psicologia, né? E quando eu me formei, geralmente, né, a tendência das pessoas é a clínica, né? Quando eu entro na psico. E eu já de cara ali no segundo, terceiro ano, eu já imaginava que não seria, né? E aí queria encontrar onde eu poderia aplicar psicologia que não fosse na clínica. E aí comecei a fazer estágio em algumas empresas de consultoria de seleção, né? Muita gente começa no RH, eu né? também comecei. Não tinha que ganhar dinheiro, né? Exatamente. Tipo, eu também fazia psicologia, fui para RH. Então, para ganhar experiência, né? Então, fui fazer vaga para outras empresas, né? E ali eu realmente me apaixonei pelos recursos humanos. Eu gostava muito do contato das pessoas, no sentido de conhecer a jornada, o indivíduo como, né, como pessoa profissional, e eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer para minha carreira. E aí, até eu chegar, né, em outras cadeiras dentro do RH, eu trilhei aí muitos anos dentro de seleção, e eu gostava muito do contato também com empresas diferentes, conhecendo perfis e culturas diferentes. Até que daí, né, trabalhei em supermercado, e lá também... Nossa, você trabalhou pesado também, varejão. Sim, Angelone, na época, assim, uma empresa que a gente, super bacana, um mercado que chegou depois aqui, e conhecer um pouco dessa estrutura que não é fabril, mas é varejo, mas também tem estrutura interna, foi meu primeiro grande olhar de RH. E ali eu já fazia integração, já fazia treinamento, né, então a minha primeira escola, assim, de recursos humanos mais amplo foi lá. E aí depois eu fui convidada pro GRPcom, né? E lá estou há 16 anos, né? Construí uma carreira bem bacana, passei por muitas áreas, né? Fui BP por bastante tempo, hoje ainda sou, mas acho que o papel de business partner ali, a gente tem a oportunidade de conhecer muito os líderes, muito as pessoas, e também como é que você ajuda as pessoas a se desenvolverem dentro de uma empresa, alavancar o potencial delas, né? Então, acho que a minha carreira vem seguindo muito nesse olhar, né? Nesse papel meio de mentora e apoiadora da empresa aí no desenvolvimento das pessoas. E como que você se sente 16 anos numa empresa com... Eu sei que o ritmo lá é frenético, né? Não para nunca, tá sempre né? Então, como é que você se sente? Qual que é a sensação, assim? Eu acho que é uma empresa muito dinâmica. Então, eu posso dizer que tem cadeiras hoje que existem lá que não existiam há 3 anos atrás, por exemplo, porque a gente está no olho do furacão da mudança digital, então a empresa teve que se reinventar muito, né? A gente tem muitos negócios diferentes também, então eu atuei com negócios diferentes ao longo desse tempo, ajudei a incrementar empresas, a vender empresas, então eu tive uma experiência muito diversificada, mesmo estando 16 anos lá, que é o que me motiva bastante, né? Então, se a gente pensar 3 anos atrás, a gente não tinha área de marca empregadora, por exemplo, dentro do RH, né? E hoje a gente tem uma pessoa que pensa nisso lá dentro. Mesmo a área de seleção, se você olhar há 10 anos atrás, quando eu estava na cadeira de seleção, é muito diferente dos desafios que hoje o time de seleção vem enfrentando na busca de talentos do mercado. Então, eu acho que como a empresa tem esse dinamismo muito grande, não tem monotonia e não tem zona de conforto, né? O tempo todo você precisa estudar e se reinventar para os novos desafios mesmo que o mercado vem imprimindo, né, para os profissionais. Então, consigo te dizer que em 16 anos foram 16 coisas, né, muito diferentes todos os anos, né? Então, é bem gratificante. E em recrutamento e seleção, o que você acha que...
quais foram as principais mudanças, assim? Como é que era o cenário antes e como é que tá agora? Acho que escassez, né? Acho que a gente veio lá de uma época em que fazia fila, né? A gente recebia currículos e currículos, as pessoas talvez até não parassem também para escolher a empresa que você quer trabalhar, né? E acho que hoje a gente tem isso muito no indivíduo, né? Eu quero trabalhar numa empresa que faça sentido, que tenha conexão comigo, que eu goste do ambiente, que os desafios estejam conectados com o que eu busco, né? Como carreira e como desenvolvimento de vida. Eu quero fazer projetos dentro da empresa, que não só os projetos da empresa, mas projetos que tenham a ver com os meus anseios. Então, acho que isso mudou bastante. Então, quando você vai buscar um talento hoje, você também precisa entender mais da história do outro. Não é só o que ele conhece ou sabe fazer, né? Mas quem é esse indivíduo que vai compor uma equipe e vai construir com a gente dentro da empresa, né? Então, acho que hoje eu olharia essa como a maior diferença, né, no olhar de procurar um talento mesmo para fazer parte do grupo. E eu acho que também, o que é bacana, Thaís, é que as pessoas também querem estar felizes. Né? Eu acho que as gerações anteriores, elas queriam trabalhar para conquistar coisas, né? E não que essa geração também não queira, mas as pessoas também querem estar no lugar, estar bem naquele lugar em todos os sentidos. Então, eu quero estar bem no meu equilíbrio de vida pessoal e profissional, eu quero estar bem com os desafios que eu estou trilhando, eu quero estar de acordo com a cultura, quero me sentir em parte de forma integral, né? Então, acho que isso também mudou bastante quando a gente olha numa caminhada e numa jornada de seleção. E isso, né, aumentou o desafio para quem está na cadeira de busca de talentos, né? Acho que você, principalmente que está ajudando os profissionais, né, como que a gente conhece mais profundamente o profissional e mais profundamente a empresa para fazer essa conexão ser realmente genuína e completa, né, para as pessoas e para a empresa também. Então, eu diria que acho que eu olharia como a maior mudança, né, acho que até as pessoas mais protagonistas dessa escolha, né, o que é super legal, né, poxa, é muito legal você trabalhar e se sentir, né, realizado no que você faz, se sentir inteiro no que você entrega, se sentir transformando o ambiente que você está com o trabalho que você realiza. E como que é o processo seletivo de vocês, né? Como que são as etapas, que tipo de... Agora você vai abrir aqui pra gente. Vamos lá. Que tipo de profissionais vocês buscam, né? A gente tem um conjunto de atitudes que são bem importantes para a empresa, né? Então, a gente trabalha lá com 5 atitudes que têm características específicas que nos diz um pouco do profissional que a gente está buscando. Então, a gente quer alguém que enxergue mais amplamente, alguém que pense em inovação, alguém que transforme o complexo em simples, pessoas que acreditem na mudança da sociedade, as pessoas que queiram estudar e melhorar o tempo todo, que estejam abertas a essa mudança, abertas a receberem feedback, porque muitas vezes a gente não enxerga as nossas deficiências e dessa forma, né, com o outro a gente consegue melhorar. Então, já te diria que a gente fala que as competências são reis para a gente, né, os comportamentos. E aí, muitas vezes, né, Thaís, a gente precisa buscar um profissional mais completo, porque às vezes aquele desafio exige uma bagagem técnica, né, já de experiência, para que a pessoa sente na cadeira rodando mais rápido. Mas a gente também tem muitas posições em que as pessoas são treinadas e desenvolvidas na cadeira, né? Então, posições iniciais de assistente, posições iniciais até de analista, no pontapé inicial ali da carreira, em que a gente... Tendo esse match com as nossas atitudes, para a gente faz todo sentido desenvolver essa pessoa dentro da nossa expertise, né? A gente sabe que nem todo mundo vai entender de comunicação, nem todo mundo vai entender no nosso meio, então por que não trazer alguém que comportamentalmente... Puxa, é um match bacana com o que a gente tem e a gente, né, colocar ali todo o nosso conhecimento à prova para que essa pessoa também se desenvolva com isso. Então, hoje, eu te diria que a gente tem os dois olhares, né? Muitas vezes, inclusive, um comportamental que super se identifica com essas características, a gente busca e desenvolve tecnicamente, como também, muitas vezes, o técnico é importante, mas sem deixar, né, de abrir mão desse, né, arcabouço de atitudes ali que a gente coloca como sendo as principais. Inclusive, Thaís, essas atitudes, elas ficam no nosso site, então qualquer pessoa consegue entrar lá e conhecer, entender um pouquinho melhor do que é isso, né, até para ver se faz sentido, né, para aquela pessoa, se esses são os comportamentos que ela tá, né, hoje desempenhando, essas habilidades que ela já tem mais desenvolvidas. Tá? Então, bem bacana aí para quem quiser, né, pode navegar lá que vai encontrar as nossas atitudes. E o que é importante essa pessoa ter no currículo para chamar a atenção de vocês? Eu acho que o mais importante, né, como a gente trabalha ali com uma página de carreiras que a gente
né, explicita bem qual é o tamanho do desafio, o que a gente espera, quais são as exigências técnicas, né? Então, muitas vezes, esse é o primeiro filtro que a gente vai fazer, né? Não tem como não, Sim. né? Mas a gente, na primeira etapa do processo seletivo, a gente já faz uma pré-abordagem, né? Que é um bate-papo do time de seleção com esse candidato. Já tentando sentir um pouquinho de quem é essa pessoa, né? Que características que ela tem. Então, isso já nos ajuda a coletar um pouco mais até do comportamental do que a gente ficar só ali no currículo, que muitas vezes, né? O papel aceita tudo, mas às vezes também a gente não coloca todo o nosso potencial no papel, Sim. né? Então, é bacana que a gente dá essa oportunidade, né, dos currículos ali que nesse primeiro filtro com as características técnicas, né, e com o que tem ali da divulgação de vaga, a gente já consegue fazer uma primeira conversa e dar a oportunidade da pessoa contar um pouco sobre ela, sobre a jornada dela, e aí a partir disso ela vai para uma segunda etapa, que pode ser uma entrevista, né, um case, uma dinâmica de grupo, né, ou até um bate-papo online para a gente poder sentir um pouquinho dessa pessoa. A liderança também tem a oportunidade de conhecer ela de forma mais próxima. Então, eu acho que muitas vezes o currículo ele está mais atrelado às vezes à questão técnica, Sim. que é o nosso primeiro filtro. Mas essa primeira abordagem já nos ajuda bastante, né, a entender um pouquinho mais quem é esse indivíduo que está ali por trás, de repente, desse papel, né, ou dessa inscrição que ele fez ali no nosso site. E daí vocês ligam, alguém do seu time liga para a pessoa, aborda. Sim. E já faz uma pré-entrevista. Isso, a gente faz um primeiro bate-papo, né, para conhecer um pouquinho mais, até para fazer um check se, né, a pessoa conseguiu carregar com todo o conhecimento dela ali, ou se tem mais coisas que ela queira contribuir, né, e a partir desse primeira conversa, né, a liderança já tem acesso tanto ao currículo como a esse primeiro bate-papo que a analista faz também. Sim. Então, ela conta um pouquinho para o gestor ali como foi essa conversa, o que mais ela coletou de informações, e aí esse líder diz, opa, legal, né, super quero bater um papo, ou quero conhecer mais tecnicamente, então vamos colocar um case, e aí a gente convida essa pessoa para apresentar um pouco do potencial dela através do case. Então aí vai depender do que essa liderança achar mais interessante para fazer esse primeiro mapeamento. E geralmente case, todo mundo se arrepia agora. É verdade. Né? Case dinâmica de grupo. Como que é pensado um case assim? E que dica, que orientação você pode dar para uma pessoa que está se preparando para um case? Esses dias até no Instagram, uma pessoa começou a falar comigo, falou, ai, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho um case e eu tô bloqueada. Daí eu falei, mas né, liga pro escritório. Ela, não, o case é amanhã. Daí eu falei, como é que falei, meu Deus, deixa eu falar com ela, como é que é esse case? Ai, é um case da área financeira, é para utilizar indicadores. Daí eu falei, você já utilizou o ChatGPT? Ele deu algumas ideias, mas eu não tô conseguindo. E no fim, assim, a gente conversou, né, trocou uma ideia, ela falou, não, eu queria te avisar que deu tudo certo, consegui fazer o case. Mas a pessoa, o que eu senti, que ela me falou, é que ela estava paralisada, assim, com muito medo de entregar o case, né? Então, e eu vejo que algumas empresas fazem uns cases, assim, que se você der pro diretor, pro gerente, pro analista da própria empresa fazer, ele não vai conseguir. Não faz, né? Também, né? Alguns cases, assim, super elaborados, né? E eu sei que vocês têm o maior cuidado com relação a isso, né? Então, como que vocês preparam isso? Que orientação a gente passa para os candidatos? Legal. Quando a gente constrói, a gente nunca constrói o RH. A gente faz uma parceria ali entre RH e liderança. Porque quem conhece a área é o gestor, né? E a orientação que a gente dá para o gestor precisa ser um case muito semelhante à atividade que ele vai realizar no dia a dia. Porque daí você vai conseguir sentir o quanto você precisa investir de desenvolvimento técnico ou não, né? Então, a gente já faz esse exercício para que não tenha necessidade de ser um case muito mirabolante ou muito fora da realidade do trabalho. Com isso, quando a gente envia, a gente sempre procura dar um tempo bacana, né? Então, a gente jamais envia um case de um dia para o outro, porque a gente sabe que as pessoas estão trabalhando, né? Que as pessoas têm outras rotinas, é uma atividade adicional naquele momento para a pessoa. E até em alguns casos, dependendo do desafio, a gente até manda material adicional. Ou a gente fala,
gente, fiquem muito abertos a fazer pesquisas, né? Às vezes até procurar pessoas do mercado que você tenha contato, que possam te dar dicas sobre como fazer o case. Não tem restrição a isso, né? Use todas as ferramentas que você tiver disponível. Hoje a internet, né, é um leque, é uma biblioteca absurda de informação para poder construir, né, o case. Então a gente sempre fala para a pessoa, ó, que você pode utilizar o que você quiser para montar o case. E pense que você vai ter a oportunidade de contar todo o teu racional, de como você pensou, o que você buscou, né? Então é bacana também a forma como você chegou na construção do case. É legal você trazer isso quando você for fazer a sua apresentação, né? Então a gente tem cuidado bastante para não gerar esse pânico, porque ele né, não é para ser dessa forma, é para ser uma forma da gente conhecer tecnicamente e uma forma até da pessoa também sentir se aquela atividade faz sentido para ela, né? Porque se aquele case estiver muito fora da realidade do que eu quero fazer, já é um primeiro passo para eu pensar se, poxa, será que essa vaga mesmo que eu gostaria de disputar nessa empresa, ela faz sentido com o momento de carreira que eu tô, né? Então a gente também usa como oportunidade da pessoa entender o que a gente vai pedir de desafios aqui internamente da empresa, né? Então, acho que é legal a gente parar para olhar o case dessas duas formas, como uma baita oportunidade para eu, né, me mostrar tecnicamente e uma baita oportunidade para eu analisar se essa atividade faz sentido para mim naquele momento, que pode fazer ou não, né? Uma coisa também que a gente tem procurado, Thaís, é não fazer o case como primeira etapa, né? Porque assim, é legal a pessoa fazer um primeiro contato, né, com o analista, depois ela fazer até uma entrevista, porque ela tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a empresa, fazer perguntas, e aí entender também se está fazendo sentido para ela fazer o case, né? Então, acho que isso também, aproxima um pouco mais e tira um pouco dessa impressão de que o case, né, é para ser uma coisa tão mirabolante. Não, você conheceu aqui o gestor, ele é um cara super acessível, né? Ele quer conhecer você tecnicamente, que é a melhor forma do que você contar, né, através de um exercício. E é uma oportunidade, porque muita gente reclama, o currículo é só um papel, a entrevista, às vezes, o tempo é curto, eu sou uma pessoa que não sei me vender, né? Então, através do case, é uma oportunidade de você mostrar o quanto você domina o técnico, o quanto você é bom tecnicamente, o quanto você se prepara, o quanto você consegue aí, né? Lidar com a sua área de atuação, o grau da sua competência técnica, né? E até, Thaís, como você se vira, né? Porque pode ser que algumas coisas dali você até não conheça profundamente, mas você sabe quem buscar, onde acessar. Então, pra gente também é legal a forma como a pessoa chegou na solução, né? Que pode não ser perfeita e muitas vezes não é, mas a gente fala, poxa, que legal, o cara se esforçou, correu atrás. Então, isso também tá contando pontos dentro de um processo seletivo, né? Ele não conhecia tudo, mas ele fez um baita de um exercício aqui, trouxe uma boa parte construída. Então, pra gente, poxa, esse aqui, ó, se eu investir talvez em curso ou em treinamento interno, em 6 meses esse cara tá rodando muito. Então, isso também ajuda a gente a falar do nosso potencial, né? De criar soluções e achar soluções para as problemáticas. Sim, certamente. E depois vem a entrevista. Não, antes veio a entrevista. Isso, a gente tem procurado fazer a entrevista primeiro, porque eu acho que dá esse approach, né? Até de você sentir se você tem conexão com a liderança que você vai trabalhar, né? Não são todos os casos, não. Tem processos que às vezes o gestor acha mais importante de cara já conhecer, porque aquele conhecimento técnico ele é indiscutível para a posição. Aí tem casos que acontece. Mas a gente procura recomendar o bate-papo primeiro, né? Acho que ele torna o processo mais agradável, né? A entrevista, ela é menos, né? Ela é menos ruidosa, te dá a oportunidade de ser mais você ali, né? Não tá atrás de um PowerPoint que você entregou, de um PowerPoint que você apresentou. Então, a gente tem procurado que o bate-papo seja primeiro, né, para que a pessoa tenha essa oportunidade de se mostrar como pessoa. E aí depois a gente vai olhar o técnico e ver quais são os gaps, né, ou quais são as fortalezas ali nesse sentido. Não são todos os processos que tem tudo também, né, Thaís? Tem processos, por exemplo, que pra gente é mais importante uma boa entrevista. Uma boa entrevista com a RH e uma boa entrevista com a liderança é mais do que suficiente. A dinâmica é uma coisa que a gente tem também utilizado pouco, né? Eu acho que com a mudança do modelo de home office, né, as pessoas têm preferido muito contato, até às vezes de entrevistas online ou ir presencialmente só nas etapas finais. Então, a gente tem utilizado para poucos processos, a gente tem preferido mais esse approach próximo, assim, principalmente para vagas mais pesadas, né, de analista ali, que a gente acha que a gente vai absorver mais informação da pessoa no bate-papo individual do que às vezes numa coletiva em que cada um vai ter ali talvez 10 minutos, né, para falar de si. Então, a gente tem caminhado um pouco mais para esses processos mais tete a tete, tá?
E como que é o perfil do profissional que encanta na entrevista? Assim, né? Tipo, eu quero os dois, o que encanta e o que desencanta, porque tem vários, né? Sim. O que você tem observado aqui, que tem chegado para você? Eu acho que quando a pessoa, Thaís, estudou um pouco sobre a empresa, isso chama bastante atenção, porque não é tão comum, né? E mostra um interesse genuíno de conexão mesmo com a instituição, né? Com a empresa em si. Então, quando alguém conta que... Ainda mais um grupo tão conhecido, né? Isso, é impossível alguém chegar lá e falar, né? Não sei o que vocês fazem, né? E mais, Thaís, às vezes acontece. Sim. Porque, às vezes a pessoa até consome um veículo, mas não conhece aquele veículo dentro do grupo, né? Então, conhece a RPC, mas não sabe que a RPC é uma empresa do grupo GRPcom, né? Então, acontece em alguns casos. Então, quando a pessoa vem e até fala com propriedade, que consome o produto, ou que já teve uma experiência bacana com o produto, ou que está no dia a dia, ou que parou para prestar atenção em algumas coisas que são feitas, acho que esse é um ponto que super nos brilha o olho, assim, né, de ter um candidato tão interessado em conhecer a empresa em si, né, e não só porque eu estou no processo seletivo e fui lá e li 2 páginas do institucional, não. Tem um olhar de carinho para a empresa, né? Então, quando tem essa paixão, esse brilho, eu acho que isso também já encanta bastante. A gente olha, as pessoas de comunicação acabam tendo mais proximidade, mas quando você olha alguém de engenharia, de tecnologia, as áreas de apoio administrativo, olhando dessa forma, né? Você fala, opa, diferente. Diferenciado. Você olha, opa, diferente. Então, uma dica que eu dou, gente, estudem sobre a empresa quando você vai para a entrevista. É muito legal você falar com propriedade que você se preparou, mostra que você se preparou para aquele bate-papo, assim como, né, você tem a expectativa que a pessoa que está ali de seleção, a liderança também tenha se preparado, olhado o teu currículo, olhado se faz sentido, né, ter trazido você para aquele bate-papo. Então, acho que é quase uma mão de via dupla também. Eu acho que a vibração também, né? A pessoa que vem vibrante, animada, com aquela energia, né, de quero fazer, de vontade, eu acho que isso também encanta bastante, né? A nossa empresa é muito pulsante, né? De criatividade, de energia, a gente tá todo dia no ar, tem a coisa do tempo ser uma coisa muito preciosa, então alguém que vem com essa, né, com essa fã, assim, isso também nos encanta bastante. Mas a gente sabe também que tem áreas que, às vezes, a concentração é o ponto mais importante, que às vezes uma pessoa que vem ali super centrada, né, objetiva, muito assertiva, também pode ser que brilhe bastante o olho, né? Então, também depende muito do que a gente está buscando naquela cadeira, né? Então, se é uma cadeira de mais planejamento, de mais raciocínio, com certeza um perfil mais concentrado, nossa, vai encaixar perfeitamente, né? Áreas que vão de eventos, executivos, né? A comercial, com certeza essa vibração, ela vai contar mais pontos. Mas eu diria que ter olhado para a empresa antes e vindo, né, com um speech, falando do que você conhece um pouco mais daquela empresa, para a gente brilha bastante o olho. Uma das nossas atitudes, Thaís, chama-se Acreditamos em uma Sociedade Melhor. Então, tem muito de um positivismo em relação à transformação que a gente pode fazer com a comunicação. Então, quando as pessoas também vêm com esse brilho e com essa essência de entender que o teu trabalho pode ser muito mais do que só o teu trabalho, mas que pode ser com um propósito transformador da sociedade, que todo dia, quando você coloca um conteúdo relevante no ar, você pode estar transformando a vida de alguém e que você sente isso como vibração, para a gente também é uma coisa que brilha bastante o olho. Legal. Então, e pessoa reclamona não tem vez, né? Não dá, né, Thaís? Com a quantidade de desafio. Otimistas, né? Com a quantidade de desafio, né? Pra dizer que inovação e pepino para resolver, a gente vai ter em todos os lugares. Aí, como a gente enfrenta, né? Quanto mais positivo, mais fácil vai ser da gente caminhar por aquilo. Né? E o que... Você lembra de alguma história ou de algum profissional que foi reprovado na entrevista ou, de repente, o motivo mais comum de reprovação? Puxa, teve, acho que faz bastante tempo. Eu já tive candidato, inclusive, que eu reprovei uma vez e 5 anos depois eu contratei a pessoa. Tá ótimo, né? A gente acredita, a gente tem fé no ser humano. Com certeza. A gente pode se transformar também, Com certeza. Né? E foi bacana porque essa pessoa depois trabalhou comigo, assim. Então foi muito legal. E até hoje em dia eu falo pra pessoa assim, como é que eu não te contratei naquela época, né? Sim. Que pessoa, né? Que analista de seleção era que eu não vi esse teu potencial, né? Então, sim, né? Já aconteceu.
Mas o mais bacana foi isso, assim, de poder, 5 anos depois, me deparar com essa pessoa de novo, e essa pessoa bater e falar assim, sabia que eu fiz um processo com você 5 anos atrás e que eu não passei? Daí eu falei, meu Deus, como? Né? Mas a própria pessoa falou, não, eu mudei bastante, né? Então foi legal de ver. E também, Thaís, eu me lembro de uma história, assim, de uma pessoa que não passou no processo seletivo e ela veio 1 ou 2 semanas depois me procurar, na empresa que eu estava anteriormente ainda, no supermercado. E ela falou assim, eu não entendi. Ela parou na recepção e pediu para falar comigo, daí eu desci, né, e falei, eu não entendi a minha reprovação, você consegue contribuir? E aí eu falei, puxa, né, acho que, né, para nossa característica aqui, naquele momento, né, tinham algumas questões que você não estava pronta, né, para assumir essa cadeira, mas eu te desafio a buscar esses conhecimentos, que eu entendo que, né, alavancando isso, talvez, né, numa outra posição aqui você possa participar. E passou 1 ano depois, essa pessoa veio de novo, e não veio para passar no processo seletivo, mas veio para agradecer. Olha que legal. Que ela tinha corrido atrás e estava trabalhando já em outro lugar, estava super feliz e tinha me mandado até uma mensagem no Facebook agradecendo, dizendo que me encontrou e agradecendo que eu tinha dado esse toque. Foi super legal, assim, fui mais pela pessoa, né, a gente não trabalhou juntas, mas que legal de ter olhado, né, então aquela coisa do feedback, né, às vezes a gente não enxerga todo o nosso potencial e que legal que alguém pode dar um toque e esse toque ser super relevante para mim, né? Então, para mim foi bem gratificante na época, assim, de ouvir dessa pessoa essa mensagem. E até a maneira, né? A abordagem da pessoa, porque uma coisa é a pessoa ir lá querendo, às vezes acontece, a pessoa falar, por que você me reprovou, né? A pessoa já chega de uma maneira agressiva, né? A gente talvez não vai dar um feedback tão genuíno para alguém que já tá alterado, assim, porque a gente também tem que se proteger, né? Mas pela abordagem e por a pessoa ter colocado em prática aquilo, né? De repente você contribuiu, ela se permitiu, né? E correu atrás, foi atrás dos gaps. Essa postura, essa humildade é necessária pra gente crescer na vida, na carreira, né? Muito importante. Não, com toda certeza. Eu acho que hoje não tem... Eu falo que um dos maiores professores nossos são os feedbacks. E não são todas as pessoas que vão nos dar, né? Então, essas pessoas que fazem, né? Que se dispõem, muitas vezes, em dar um toque pra gente nesse sentido, acho que a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né? E fazer uma reflexão, né? Genuína ali sobre o que foi dito, né? Posso concordar ou não concordar, mas talvez se eu me disponibilizar pelo menos a escutar e aprofundar, talvez eu possa ter um grande start ali e correr atrás do que eu preciso. Sim. Ô, Pamela, e você trabalha hoje bastante com a liderança, né? Sim. E quais os desafios aí? Onde que tá pegando? Olha, ser líder hoje não é fácil, né? Meu Deus! O ser humano é muito complexo, né? Tudo que envolve ser humano é realmente um desafio. Acho que a cadeira de liderança, ela foi ficando, né, mais complexa, né? Eu acho que quando as pessoas iam trabalhar porque elas precisavam trabalhar, né? Era diferente de hoje que as pessoas querem trabalhar e querem estar felizes, né? Então, a liderança tem um desafio de também entender quem são as pessoas que estão com ela, caminhando com ela, e de que forma também eu ajudo essas pessoas a estarem bem nesse lugar, né? Então, eu digo que o nível de exigência para a liderança aumentou e muito. Eu fui por muito tempo BP, né? Então, o business partner fica ali muito no papel de parceira, né? Muitas vezes de dar feedback, puxar a orelha do gestor. E depois que eu virei líder, eu falei, caramba, né? Que cadeira desafiadora, assim. Então, acho que hoje, vou dizer que seria o papel mais espetacular dentro da empresa, é o papel da liderança, porque a gente tem uma possibilidade de se conectar muito com quem está ali do teu time, né? E ser uma relação de parceria, que eu acho que é assim que deve funcionar, né? No meu ponto de visão. E também como hoje a liderança não é mais o olhar da hierarquia, né? Você, muitas vezes, o teu técnico teu especialista é melhor que você em alguns conhecimentos. E às vezes você, como líder, tem que escutar e entender que ele é o cara especialista e que talvez faça muito sentido o que ele está dizendo. Sim. Né? Então, muito menos comando-controle, muito mais parceria em prol de um resultado melhor, em prol de um impacto maior que a gente queira fazer juntos, né? Então, acho que tem um
desafio muito grande, né, dos profissionais que são líderes aí do mercado, da gente se olhar dentro da cadeira de liderança mais com esse olhar de parceria, né, de como juntos a gente mobiliza esse time e faz com que todo mundo, né, esteja dando o seu melhor, esteja no auge do seu potencial, tenha a oportunidade de ter coisas bacanas dentro da empresa o tempo todo, né? Então, acho que hoje, né, a liderança carrega uma responsabilidade, né, ainda maior, não é só do resultado da empresa, né? É como que você faz as pessoas darem o seu melhor resultado e felizes, né? É uma utopia? Pode ser, né? Porque felicidade também é muito de cada um dos indivíduos. Mas eu acho que quando você tem essa relação de parceria, você consegue entender o que é bom para um, o que não é bom para o outro, como é que você ajeita daqui, como é que juntos vocês constroem essa caminhada. Então, eu acredito bastante que ficou complexo, mas também ficou bacana, porque eu acho o máximo você ter uma relação de parceria com a tua equipe. Eu acho que é muito bom como líder, porque eu também me sinto aprendendo com eles, e é muito bom para eles que não se sentem melindrados de me trazerem uma coisa que, Pamela, não concordo muito com o que você está dizendo, e vou te dizer por quê, isso aqui tecnicamente é melhor. E você dizer, puxa, você tem razão, vamos embora, né? Vamos embora nesse caminho. E como que você vê hoje tantas gerações trabalhando juntas, assim? Como é que tá chegando para você, né? Que tipo de desafio vocês têm presenciado? Eu acho que o conflito de gerações já é, né? É um tema que não é nem só na liderança, é na vida, né? Vida, né? Que você vê nas famílias, acontecendo. Eu acho que o maior desafio é a comunicação, na minha visão, né? Que eu acho que as gerações se comunicam de forma diferente, né? Eu acho que elas têm, sim, expectativas diferentes, mas eu acho que a comunicação melhor minimizaria um pouco mais isso, né? Muitas vezes, né, a liderança está num olhar de julgamento, e talvez se a gente tiver mais no olhar da empatia, do senta aqui, deixa eu entender o que você está querendo me dizer, deixa eu entender tuas expectativas, eu acho que talvez a gente caminhe juntos melhor, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito com a liderança é nisso. Vamos entender mais a expectativa. Quanto mais você conversar com esse cara, mais você entende o que está doendo, o que não está doendo, de que forma eu estimulo. Também, assim, de que tem momentos que a gente vai dizer, poxa, não faz mais sentido, não tem como, a gente já postou tudo que a gente tinha para postar, não vai funcionar. Então, eu acho que se a gente melhorasse essa proximidade e a gente exercitasse mais as nossas comunicações de forma diferente, eu acho que a gente poderia ter uma sinergia mais bacana ainda, porque a gente vai conviver com as gerações, né? Tá entrando daqui a pouco mais uma no mercado de trabalho aí, né? Sim. Então, serão 5, 4, 5 gerações ao mesmo tempo. E a gente vai precisar, né, se ajudar, porque todos são necessários, né? O jovem que vem com a energia toda, cheia de ideias, né? O mais maduro, comprometido, com a experiência, com a bagagem, né? Então, eu olharia aqui que todos nós temos responsabilidade nisso, não só a liderança, todos nós profissionais, quando entramos no mercado, de funcionar com geração Z, de funcionar com geração Y, né? Por que não? Né? Sim. Bom, estamos chegando ao fim e eu tenho... Mas já? Foi super rápido. Entrevista com a Thaís Targa. Tem um monte de perguntas aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Qual foi o momento mais transformador da sua trajetória profissional? Eu acho que a cadeira de liderança foi um choque, assim. Sair de business partner, né, de parceira... que está de fora, enxergando os desafios, os erros e acertos, e sentar naquela cadeira junto com eles, dos acertos. Então, eu diria que foi um dos momentos que caramba, me deu um chacoalhão, assim. Quanto tempo você demorou, assim, para se entender melhor no papel de líder? Eu acho que, assim, para você dizer assim, que eu fiquei bem confortável, eu diria... depois do 7º, 8º mês, que daí eu me senti assim, nossa, acho que agora eu entendi perfeitamente o tamanho do desafio. Ok. Seu livro preferido? Ai, tem um livro que eu amo, eu já li acho que mais 5 vezes, que chama Eu Não Lhe Prometi um Jardim de Rosas. É lindo, lindo, lindo. Ah, é? Bem bonito. Sobre o que é? Ele fala da trajetória de uma menina que passa por um tratamento psicológico, e ela vai contando todo o ponto de vista dela da doença versus o exercício que a psicóloga vai fazendo com ela. É lindíssimo, assim, bem lindo, bem lindo. Assim, é uma menina jovem, né, uns 8 anos mais ou menos, e aí ela vai contando e falando tudo que ela vai experimentando no processo da psicologia, das terapias que ela vai fazendo, e como ela vai enxergando a doença no corpo. É lindo, lindo, lindo o livro. É um livro antigo,
Deixa eu ver até se eu lembro, porque são 3 autores, acho que mas depois eu posso passar e a gente coloca. Mas é lindo, lindo, lindo livro. Lindo mesmo. Perfeito. E a última pergunta para a gente fechar. Tá. O que você gostaria de ter aprendido mais cedo na sua carreira? Nossa, profundo. Nossa, Thaís. Eu diria que quando eu fiz a formação de análise transacional, que aí eu consegui entender mais sobre as relações, a gente aprende bastante em psicologia sobre isso, mas quando você faz uma formação mais profunda sobre o comportamento humano, e aí você começar a entender por que as pessoas reagem daquela forma em determinadas situações, por que as relações são tão difíceis, né? Então, para mim, assim, foi o que... Se eu soubesse disso lá, no meu primeiro emprego, eu acho que eu teria passado por algumas etapas de forma mais fácil, assim. Acho que a análise transacional me ajudou muito a enxergar que as relações humanas, elas são complexas, mas quando você consegue entender essa dinâmica, fica mais fácil você olhar e falar, opa, volta um passo atrás e começa de novo, vamos refazer, vamos reconstruir essa relação aqui, a forma como eu vou trazer as minhas palavras, a forma como eu vou fazer a mesma provocação, mas de uma forma que fira menos, que eu atinja menos estímulos ruins para o outro indivíduo. Então, assim, para mim foi, assim, se eu tivesse feito esse curso, essa formação, sei lá, no primeiro ano de psico, eu te diria que eu teria saído outra psicóloga quando eu quando eu me formei. Então, eu acho que isso foi um marco bem importante, assim, para mim, de observar bem as relações humanas e tentar também utilizar aquilo a favor das minhas construções com as pessoas, né, de forma mais favorável, né, mais próxima. Eu acho que isso para mim foi bem marcante, assim, como vida, assim. Perfeito, nossa, tem muito conteúdo, né? Pena que o nosso tempo aqui já extrapolou. Queria te agradecer. Depois me passa o livro que a gente vai, geralmente pode perguntar, você que está assistindo, que a gente passa o link do livro. E como que a gente te acha no Instagram, no LinkedIn? Pamela Marim nos dois? Isso, Pamela Marim, tanto no LinkedIn como no Instagram. Eu tenho Facebook, uso menos, mas com certeza o LinkedIn ali eu olho todos os dias, o Instagram também, fique à vontade de se conectar com o grupo também, através das nossas redes sociais, né, o Jeito GRPcom, o LinkedIn também do GRPcom, que lá vocês vão conhecer ainda mais um pouquinho do que a gente contou aqui, né, de processo seletivo e como que a gente busca as pessoas. Perfeito, gratidão. Imagina, eu fiquei super feliz, obrigada. Vamos, que a gente tem muita gente para transformar e nosso desafio é grande, né? Espero que você que ficou com a gente até o final tenha gostado. Deixa aqui sua dúvida, seu comentário. Faz barulho aqui que a gente olha, responde com todo carinho. Se quiser sugerir temas, pode sugerir. Quiser sugerir pessoas para a gente entrevistar, sugere também que eu vou adorar interagir com você. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!